Eu fui a primeira mulher a abrir os olhos. Não nasci do pó, nasci do corpo de um homem. Fui formada enquanto Adão dormia, e quando acordei, vi o mundo pela primeira vez. O céu me cobria, a terra me recebia, e o homem me olhava como se eu fosse um milagre. Eu era vida dentro da vida, companhia dentro da solidão. No jardim, tudo era perfeito. Não havia medo, não havia vergonha, não havia morte. Eu caminhava entre flores que nunca murchavam, bebia de rios que não secavam, e sentia a presença de Deus como vento sobre a pele. Eu não precisava buscar o Criador, Ele estava ali, todos os dias. Eu era livre. Mas havia uma árvore, uma só, e uma ordem: não toquem, não comam, ou morrerão. No começo isso não me incomodava, até o dia em que a voz surgiu. Não veio como trovão, veio como sussurro. A serpente falou comigo. Sua voz era calma, suave, mas cheia de veneno. Vocês não morrerão. Ela me fez olhar para o fruto, e eu vi que era bonito, vi que era desejável, vi que prometia sabedoria. Eu quis entender o que Deus havia proibido. Eu quis ser mais. E nesse desejo, eu dei o primeiro passo para fora da luz. Minhas mãos tocaram o fruto, e o mundo prendeu a respiração. Eu comi, e ofereci a Adão. Ele me olhou. Ele hesitou, mas aceitou. Naquele instante, a eternidade se quebrou. Meus olhos se abriram, mas não para a glória. Abriram para a vergonha. Pela primeira vez, senti medo. O vento não era mais amigo. As árvores não eram mais abrigo. Meu corpo agora parecia errado. Minha alma exposta. Eu me escondi de Deus, como se fosse possível fugir da voz que me criou. Quando Ele chamou, meu coração tremeu. Adão falou e me apontou. A mulher. Naquele momento, algo morreu entre nós. O amor foi ferido pela culpa, a união foi quebrada pela acusação, e eu ouvi a sentença. Dor, parto com sofrimento, vida gerada com lágrimas, submissão, exílio. O portão do Éden se fechou atrás de mim. Eu nunca mais vi aquele jardim, nunca mais ouvi os passos de Deus entre as árvores. O mundo fora do paraíso era duro, a terra era seca, o frio cortava a pele. O medo caminhava conosco. E então vieram os filhos. Caim, Abel. Eu os gerei com dor, mas os amei com tudo que me restava. Vi Abel buscar a Deus, vi Caim se fechar no silêncio. E um dia, a terra bebeu o sangue do meu filho. Abel morreu, e eu aprendi o significado da palavra perda. Meu ventre havia gerado vida, mas agora carregava morte. Meu coração nunca mais foi o mesmo. E Caim partiu, fugindo, marcado, sozinho. Perdi um filho para a morte e outro para o mundo. Tudo porque eu ouvi uma voz que não era a de Deus. Passei anos olhando para o céu, lembrando do que era caminhar sem culpa, lembrando do toque do Criador. A presença virou saudade, o paraíso virou memória. Eu era a mãe da humanidade, mas também era a mãe da dor humana. Cada parto era uma lembrança da minha escolha, cada lágrima uma consequência. Mas Deus não me abandonou. Mesmo depois da queda, Ele falou de esperança. Disse que da minha descendência viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Uma promessa nasceu no meio da ruína. E então veio Sete. Não era apenas um filho, era um recomeço. A vida continuava. A história não terminaria em sangue. Eu envelheci. Vi gerações surgirem, vi a terra se encher de gente, vi o bem e o mal crescerem juntos. E vivi tempo suficiente para entender. Minha maior dor não foi o fruto, foi a distância. Antes Deus caminhava comigo, depois eu só podia lembrar. Mas dentro dessa saudade nasceu a fé. Eu esperei pelo que viria, esperei pelo descendente da promessa, esperei pela cura do erro que eu comecei. Eu fui a primeira mulher, a primeira a ser enganada, a primeira a cair, a primeira a dar à luz,
a primeira a perder um filho, mas também fui a primeira a receber esperança. Minha história não é só de queda, é de aprendizado, é de dor, mas também é de promessa. Se eu ouvi a serpente, aprendi a esperar pela voz de Deus, e mesmo longe do Éden, meu coração nunca deixou de buscar o paraíso perdido.